Temos em mãos duas fontes que, à primeira vista, não podiam ser mais diferentes. Completamente. De um lado, um ensaio político-filosófico, quase febril, chamado A Patogénia da Razão. Ele diagnostica o Brasil como um organismo doente, infectado. Um bacilo ideológico é o termo que ele usa. Exato, um bacilo vindo de fora. E do outro lado temos um relatório técnico super denso, refinamento da análise económica da biosfera. Que faz um argumento surpreendentemente parecido, não é? Exatamente. Argumenta que todo o nosso sistema económico global sofre de uma patologia fundamental. Porque ignora as leis mais básicas da biologia. A nossa missão hoje é precisamente essa, colocar estes dois diagnósticos lado a lado. O que acontece quando olhamos para a política e a economia, não como sistemas sociais, mas como, sei lá, organismos vivos. Com metabolismo, suscetíveis a doenças, a parasitas. E, em última análise, ao colapso. Ok, vamos desvendar isto. A primeira fonte, a patogénia da razão. Não perde tempo. A linguagem é visceral. É muito forte. A frase de abertura é um soco no estômago. Ó vós, partículas dispersas de uma massa encefálica nacional em adiantado estado de putrefação. Uau! Pronto, o tom fica logo definido. Fica claríssimo. E a tese central é provocadora. Os problemas do Brasil não seriam, na sua raiz, nossos. Não teriam nascido aqui. Seriam sintomas de uma engenharia social calculada. Exatamente. E quando mergulhamos nos argumentos, e é importante frisar que estamos a reportar a visão da fonte, o autor constrói o caso dele como um médico. A descrever uma doença, passo a passo. Precisamente. O primeiro sintoma, o mais agudo, é o que ele chama de infecção ideológica. A tese dele é que a ascensão da ultradireita no país não foi um movimento orgânico. Foi, segundo ele, um miasma ideológico importado. Uma toxina. Isso, uma toxina injetada na corrente sanguínea da nação através de algoritmos. Algoritmos desenhados no Vale do Silício, certo? A ideia de que a tecnologia não é neutra é uma arma. É exatamente essa linha. O texto argumenta que estes algoritmos são otimizados para uma única coisa: engajamento. E a forma mais fácil de o conseguir é se estimular a amígdala cerebral. A parte do cérebro do medo, da raiva. Medo da raiva, do ódio. Exato. Então, na visão do autor, a polarização extrema não é um acidente. É o resultado previsível de uma tecnologia que lucra com os nossos piores instintos. É como um vírus injetado diretamente no nosso cérebro social. Essa é a imagem. E, para que este vírus se espalhe, o paciente precisa de estar com o sistema imunitário em baixo, distraído. É aqui que entra o conceito de anestesia digital, não é? É o segundo pilar do diagnóstico dele. A infecção só funciona porque o organismo está sedado. E ele usa um exemplo muito específico e polémico para ilustrar isto. O fenómeno do OnlyFans. Certo. É importante notar, e ele faz questão de o dizer, que não está a fazer um julgamento moral dos criadores de conteúdo. Não é sobre o indivíduo. Não. Ele vê o fenómeno como um sintoma cultural de algo maior. A tal de estrutura que incentiva aquele comportamento. Exato. Nas palavras do autor, a potência revolucionária da juventude foi convertida na mercadoria mais básica. A energia, a criatividade, que poderiam alimentar movimentos sociais, são canalizadas para a automercantilização. A conclusão dele é brutal. A política foi substituída pela pornografia do eu. O debate público, que exige paciência, é sufocado por um feed infinito de entretenimento narcísico. Porque é isso que prende as pessoas. Então, enquanto a atenção está neste espetáculo, as verdadeiras decisões acontecem noutro lugar. Mas ele não se fica por aí. Ele também aponta o dedo ao campo que deveria estar a lutar contra isto. Sim, e essa é talvez a parte mais controversa. Ele descreve o que chama de doença autoimune da esquerda. A metáfora é poderosa. É. Uma doença autoimune é quando o corpo se ataca a si mesmo. Na visão dele, a esquerda ter-se-ia perdido num identitarismo sectário hiperformático. Ok, vamos traduzir isso. Basicamente, a crítica é que, em vez de uma frente unida a lutar por grandes questões, economia, soberania... O controle dos próprios algoritmos de que falávamos. Exato. O foco ter-se virado para lutas identitárias mais fragmentadas. É exatamente essa a linha de pensamento. Ele não nega a importância dessas lutas, atenção, mas critica a forma. Ele usa outra imagem fortíssima. Discutimos a semântica da epiderme enquanto o esqueleto da nação é fraturado.
Uau! A ideia é que esta fragmentação impede uma aliança ampla contra o que ele considera ser o verdadeiro patógeno externo. E quem seria esse patógeno? Porque até agora falámos do vetor, os algoritmos, mas não do agente por trás dele. O texto é muito explícito. Ele alerta para uma reedição do que chama de Nova Doutrina Monroe. Para quem não se lembra, a doutrina Monroe, original do século XIX, era a política dos Estados Unidos a dizer América para os americanos, basicamente. Perfeito. O autor argumenta que hoje existe uma versão 2.0, mais subtil, focada em garantir o controle de recursos. Ele não a vê como um fantasma, mas como uma ameaça ativa. E dá exemplos concretos? Dá. Aponta à crescente movimentação militar do Zhuá, na região da Guiana, logo após a descoberta de gigantescas reservas de petróleo. Para ele, a narrativa de ajuda à democracia é uma fachada. A intenção real seria outra. A intenção real seria assegurar o controle daquelas reservas e, de passagem, cercar estrategicamente a Amazónia e o pré-sal brasileiro. Temos então este quadro, um corpo político infectado, mantido numa anestesia digital, com o seu próprio sistema imunitário a atacar-se a si mesmo. Ponto. Tornando-o vulnerável a um predador geopolítico. É um diagnóstico sombrio, muito focado num país. Mas o que me parece fascinante é que a nossa outra fonte pega nesta mesma ideia de doença e aplica a uma escala global. Não ao corpo político, mas ao nosso sistema circulatório, a economia. É uma transição perfeita, porque o segundo relatório, sobre a lógica de valoração biológica, funciona quase como um exame de sangue ao todo o sistema capitalista. E o resultado não é nada bom. A ideia central parece enganadoramente simples. O relatório argumenta que a nossa principal métrica, o PIB, está errada. Fundamentalmente errada. Medimos a saúde pelo quanto o sistema come, o crescimento do PIB, e não pela sua real saúde metabólica. A sua capacidade de se regenerar. Exato. Estamos a confundir febre com vitalidade. Exatamente. A palavra-chave que o relatório usa é patologia. Eles argumentam que o nosso sistema económico tem uma patologia de base. Confunde extração com produção. E para ilustrar isto, eles usam um exemplo da Índia. Ok. Em 2026, o país celebrou um crescimento recorde do PIB de 8,2%. Pelas métricas tradicionais, um sucesso estrondoso. Mas a contabilidade biológica que o relatório propõe conta uma história bem diferente. Uma história radicalmente diferente. Este crescimento tem um custo metabólico altíssimo. A poluição do ar, ligada à atividade industrial que inflaciona o PIB, é tão severa que reduz a esperança média de vida em 3,5 anos. Meu Deus. Agora, aqui é que entra o paradoxo que revela a doença do sistema. O paradoxo de que as soluções para os problemas que o crescimento cria também contam como crescimento. Precisamente. A venda de purificadores de ar, os internamentos hospitalares por doenças respiratórias, os medicamentos, tudo isto faz o PIB subir. É atividade económica. No modelo biológico do relatório, isto é pura insanidade. São sintomas de uma falha sistémica. É como um corpo que come fast food, fica doente e depois conta os gastos com médicos como progresso. O relatório tenta até colocar um preço nisto com o valor da vida estatística, o que é uma ideia um pouco assustadora. Sim, o VSL. E pode soar frio, mas é crucial. Não se trata do valor de uma vida individual, o que seria impossível. É uma métrica que os governos usam para tomar decisões. Espera um pouco. 13,1 milhões de dólares por vida nos Estados Unidos. Como é que se chega ao número desses? É baseado em quantas pessoas pagam por mais segurança, tipo airbags? É exatamente essa a lógica. É o valor agregado de pequenas reduções no risco de morte em toda a população. Mas o argumento do relatório é que estamos a ignorar o outro lado. Os custos. Políticas que impulsionam o PIB, mas aumentam a poluição. Estão, na prática, a destruir um ativo de alto valor. Exato. Estão a diminuir a riqueza real da nação ao destruir capital humano, mesmo que os números de PIB pareçam fantásticos. E esta lógica de falha metabólica não se aplica só ao capital humano, mas a ecossistemas inteiros. A imagem das cidades como organismos parasitas é muito forte. É uma imagem brutal, mas que o relatório defende com dados. Pensa num metabolismo de uma cidade como Nova Delhi. Ela importa quantidades colossais de energia, água, alimentos e o que é que exporta? Lixo, esgoto, poluição. É uma relação extrativa. O exemplo que eles dão é chocante. Um hospital em Nova Delhi teve de abrir uma clínica de poluição, especializada em tratar não só doenças pulmonares, mas ansiedade e nevoeiro cognitivo causados pelo ar. A cidade está a adoecer os seus próprios habitantes. O parasita está a adoecer o hospedeiro, que neste caso é ele mesmo.
E o relatório leva esta analogia ainda mais longe, falando em células cancerígenas no sistema. A sério? Sim. Ao analisar a economia azul, a economia dos oceanos, prevê-se que vale a 3 bilhões de dólares, mas o modelo é extrativo. Pior, o relatório aponta para o surgimento de estados scam no Sudeste Asiático. Estados scam. Enclaves onde a principal atividade económica são cibergolpes em escala industrial. Movimentam até 70 mil milhões por ano. Não produzem nada de valor, apenas extraem riqueza. Na linguagem do relatório, são células cancerígenas que se metastizam pelo sistema. Então, o que isto tudo significa? De um lado, um alerta sobre soberania e manipulação política. Do outro, uma análise fria que diz que as nossas métricas de sucesso económico são uma receita para o colapso. Como é que estas duas ideias se conectam? Se conectarmos isto a um quadro maior, a ligação é a patologia da distração e da má avaliação. É impressionante como os dois textos, com estilos tão diferentes, chegam ao mesmo diagnóstico. Que a sociedade está hipnotizada pelo entretenimento narcísico enquanto a ameaça geopolítica avança. A segunda fonte, a económica, diz que estamos obcecados com um número, o PIB, ignorando a degradação dos sistemas que sustentam a vida. Em ambos os casos, a métrica que domina a nossa atenção é uma distração. Uma distração perigosa. E ambos os textos, à sua maneira, apontam para uma cura, certo? Sim, e é fascinante como as propostas também se espelham. A fonte política, mais abstrata, clama por um tecido coeso, uma resistência unificada. Superar a tal doença autoimune. Isso. Já a fonte económica é muito mais concreta. Oferece exemplos de como seriam estes sistemas saudáveis em prática. Como a infraestrutura pública digital da Índia. Esse exemplo surpreendeu-me. É fantástico. O sistema de pagamentos UPI da Índia processa quase metade das transações digitais em tempo real do mundo. E é uma infraestrutura pública. O relatório compara-o a uma rede de micélio. Aquela rede de fungos que conecta a floresta. Exatamente. Funciona como uma utilidade pública de baixo custo que permite que todo o ecossistema floresça. É o oposto de um sistema privado extrativo que age como um parasita ao cobrar uma taxa em cada interação. E esta ideia de imitar a natureza, de pensar em ecossistemas, aparece noutras propostas. Sem dúvida. A ideia da economia circular e da biomimética é exatamente essa. Transformar o metabolismo das sociedades de parasitas em sistemas regenerativos, onde o conceito de lixo é eliminado. Porque o resíduo de um processo é um nutriente para outro? Tal como na natureza. E não é utopia. O mercado de biomimética está projetado para atingir quase 80 mil milhões de dólares. O que nos leva ao reconhecimento do conhecimento indígena. Exato. O relatório vê esse conhecimento não como folclore, mas como uma biblioteca de I+D de valor incalculável. O mercado global de medicina herbal, em grande parte baseado nisto, pode atingir mais de 350 mil milhões. Reconhecer e remunerar devidamente este conhecimento é uma estratégia inteligentíssima. Então, no fundo, os dois diagnósticos, um político e passional, outro económico e técnico, chegam a uma conclusão notavelmente semelhante. É verdade? Os nossos sistemas atuais, seja pela forma como os algoritmos moldam a nossa comunicação ou como o PIB mede o nosso valor, estão a incentivar comportamentos autodestrutivos. E a solução, em ambos os casos, parece passar por uma mudança de mentalidade. Pensar menos como uma máquina de distração? E mais como um ecossistema saudável e interligado. Hoje exploramos duas perspectivas muito distintas que usam, curiosamente, a mesma metáfora, a da doença, para fazer uma crítica profunda ao estado do mundo. Uma focada na patologia da soberania política, A outra na falha metabólica da nossa economia. o que, se pensarmos bem, levanta uma questão fundamental sobre a nossa capacidade de perceber a realidade. Exato. Ambas as fontes sugerem que estamos a medir as coisas erradas. Uma diz que estamos a lutar as batalhas erradas, a outra que estamos a contar os números errados. Isto deixa-nos com uma reflexão. Se um médico usasse as ferramentas erradas para diagnosticar um paciente, o tratamento poderia ser fatal. Sem dúvida. A questão que fica é: se os nossos sistemas políticos e económicos estão realmente doentes, como estas fontes argumentam, será que temos as ferramentas certas para sequer perceber isso? Ou será que os nossos termómetros, sejam eles os trending topics das redes sociais ou os gráficos do PIB, estão irremediavelmente avariados a dizer-nos que está tudo bem, enquanto o paciente caminha para a falência múltipla de órgãos?